Mensageiro de Satanás foi a palavra que pastor Hermes Fernandes, o pastor da Xuxa, foram essas palavras que esse pastor usou para se referir ao pastor André Valadão. E nessa mesma mensagem ele também menciona o pastor Silas Malafaia. Consequentemente, o pastor Eliseu Rodrigues também tem uma mensagem para esse clima de tensão. Pastor Eliseu Rodrigues tem uma pregação, uma mensagem onde afeta diretamente o pastor Hermes Fernandes. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, detalhe por detalhe, o que exatamente o pastor Hermes falou, o pastor da Xuxa, e também o que o pastor Eliseu Rodrigues falou. Tem muita gente se intitulando pastor. Legal, né? Pastor de porco. Antes disso, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like. Muito prazer, eu me chamo Magnus Rodrigues e você está no canal Expressando Ideias. Me siga no Instagram, magnusrodrigues.oficial, tá bom? Dito isso, vamos para o assunto. Pastor Hermes Fernandes se sentiu ali ofendido pela mensagem do pastor André Valadão. Anteriormente, recentemente, o pastor André Valadão fez uma polêmica mensagem. Se você ainda não viu, aqui nesse mesmo canal Expressando Ideias tem um vídeo onde eu mostro ali o que exatamente o pastor André Valadão falou. E consequentemente, nessa mensagem do André Valadão, ele afeta ali o orgulho LG alguma coisa a mais, tá bom? E consequentemente o pastor Hermes Fernandes, o pastor da Xuxa, emitiu ali uma resposta, gravou uma mensagem ali em resposta ao pastor André Valadão. Com isso ele chama o pastor André de mensageiro de Satanás, tá bom? Podemos considerar isso aí até mesmo uma blasfêmia, porque o pastor André pregou dentro da palavra. E com isso, o pastor Eliseu também tem uma resposta sobre isso aí, tá bom? Vou colocar aqui a mensagem do pastor Hermes Fernandes. Veja só. É gente subindo ao púlpito, não para pregar amor, não para pregar graça, mas para pregar ódio. André Valadão, eu espero que você me ouça. Você está sendo um mensageiro de Satanás. Silas Malafaia, você está sendo um mensageiro de Satanás. Nós temos que dar nome aos bois. Sabe por quê? Porque senão o mundo pensa que a gente é tudo farinha do mesmo saco. Né? Não. Aqui tem um povo que preferiu abraçar o evangelho do amor. O evangelho que não condena. Como eu disse aí anteriormente, certa vez chegaram em Jesus e disseram que ele fazia aqueles milagres por Beelzebul. E Jesus falou que todo pecado teria perdão, porém a blasfêmia não. Significando ali que o fato de dizer que Jesus estava fazendo algo por obras de Beelzebul ou por obras do maligno, isso poderia ser considerado uma blasfêmia, que de fato não tem perdão. Pastor Hermes usou essas palavras dizendo que pastor André é mensageiro de Satanás, tendo em vista que o pastor André usou a palavra para pregar. Agora vejamos só a mensagem do pastor Eliseu Rodrigues. Quero deixar claro aqui um detalhe, é uma mensagem antiga, porém atual para o clima de tensão que está rolando aí nas redes sociais, que está servindo como resposta para o pastor Hermes Fernandes. Veja só o que exatamente o pastor Eliseu falou. E nós temos a segunda oração do texto. Os que apacentavam porcos, repete isso. Não, repete tudo. 1, 2, 3. Obrigado. Fugiram e anunciaram na cidade dos campos. E eles saíram ver o que havia acontecido. Não tinha WhatsApp, mas tinha fofoqueiro. E eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelo demônio e tivera a legião. E viram o que fora possuído por demônios, pelo demônio e tivera a legião. E viram ele assentado, vestido,
do juízo. Então aquele que andava andando, correndo, subindo, descendo, se cortando, agora está. Porque aquele que era atormentado em pé está em paz sentado. E a evidência do processo de libertação de Deus na vida de muita gente é o fato dele estar. Só que tem gente que está no processo de libertação, mas quer ficar de pé, com o microfone na mão, gritando receba, quando é ele quem deveria estar sentado para receber. Irmão, os camaradas estão lá fora, perdemos 2.000 porcos. Os camaradas estão lá fora, aquele endemoniado lá, aconteceu alguma coisa com ele. O povo, os pastores estão lá fora, trazendo os outros para verem. E ele... Aí você pergunta, pastor, então eu prefiro ser os pastores que estão falando do que Jesus fez. E eu lhe digo, não. É melhor ser esse que está sentado. Porque os outros que estão falando do que Jesus fez, não conversaram com Jesus, não foram libertos por Jesus, não foram transformados por Jesus. E esses que estão falando do que Jesus fez, atraíram curiosos, ou seja, traz gente por adesão, não por convenção. Esses que foram falar do que Jesus fez para as pessoas, quando voltaram, disseram assim a Jesus, sai daqui. Então muita gente que deveria estar sentado, está andando por aí. E ao invés de converter as pessoas, apenas convence. E depois, eles mesmos anulam a presença de Jesus na vida deles. Quem foi que fez a primeira oração, diga, demônio. Segundo, olha só, os curiosos e os pastores dos porcos, porque foram eles que levaram prejuízo. 17, eles começaram a suplicar-lhe que saísse das suas regiões. Ó, suplicar, sabe o que é isso? Orar com humildade. Meu Deus. Saia da nossa região. Sabe quem são esses aqui que estão mandando Jesus sair? Os conquistados pelos falsos pregadores, pelos pastores de porcos. Meu Deus, maravilha! Tem muita gente se intitulando pastor. Legal, é pastor de porco. Por que pastor de porco? Porque de porco não se exige mudança. Meu Deus! Então, se você congrega numa igreja que seu pastor não exige nada, não prega cruz, não prega inferno, não prega juízo, ou tu é porco ou ele é pastor de porco. Não, pastor, eu sou ovelha. Então, pastor tira carrapicho da ovelha. Pastor põe a curva do cajado no pescoço da ovelha e vem cá. Pastor de porco é aquele que nunca exige mudança. É aquele que deixa os seus seguidores com lama. Por quê? Porque ele também gosta da lama. Ele também gosta da sujeira. Então por que ele não me exorta? Porque o mesmo erro que você pratica, ele pratica. A diferença é que você pratica publicamente, ele é no secreto. E o filho pródigo pastoreava os porcos e desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Então pastores que não exigem mudança de seu rebanho são pastores que também desejam se alimentar dos mesmos pecados que seu rebanho se alimenta. Como vocês viram aí, e como eu disse anteriormente, é uma mensagem antiga, de alguns anos atrás, porém atual, para o clima de tensão que está rolando aí atualmente. Pastor de porco, pastores de porcos, é a frase, né? São as palavras que o pastor Eliseu Rodrigues usa nessa mensagem, que podemos ligar diretamente a esse clima que está rolando aí, pelo fato de que tais pastores, incluindo o pastor Hermes Fernandes, não é muito de corrigir os pecados ou de ensinar contra alguns pecados, mas simplesmente
passar a mão na cabeça, alisar, dar beijinho, né? Vinde como estáis e permaneça como estáis, tendo em vista que não foi isso que o nosso Cristo nos ensinou. Né? O fato de estar escrito na palavra vinde como estáis não significa permanecei como estáis. Né? Vinde como estáis, mas não permaneça. Busque transformação, busque algo da parte de Deus, porque essa é a verdadeira conversão. É você se converter e aceitar ser transformado. Não é simplesmente aceitar a vida antiga, a vida de pecado, né? Permanecer na lama. É exatamente nesse sentido que o pastor Eliseu Rodrigues menciona, pastores de porcos. O grande problema é que se hoje a gente ousa pregar a palavra, se hoje a gente ousa pregar o que está escrito, é simplesmente discurso de ódio. Entendeu? Pastor Eliseu Rodrigues prega de tal forma, pastor Silas Malafaia prega de tal forma, que muitas das vezes é compreendido como incitação ao ódio. Mas não é isso que eles querem transmitir. O que eles querem transmitir não é a ideia de que você deve odiar os LG, alguma coisa a mais. Entendeu? Não significa que você vai agredir, que nós cristãos vamos odiar, que nós cristãos vamos deixar de amar. Não, devemos amar todos, independente das escolhas, independente dos pecados, somos todos pecadores. Mas o que tais pregadores fazem é pregar contra o pecado e não contra a pessoa. Porque o nosso Cristo, nós cristãos que conhecemos o amor de Deus, sabemos que Deus ele não odeia o pecador, ele odeia o pecado. Ele não abomina o pecador, ele abomina o pecado. Entendeu? E foi exatamente isso também que o pastor André Valadão pregou na mensagem ali contra o orgulho. Entendeu? O orgulho LG, alguma coisa a mais. Tem palavras que eu evito citar aqui por causa de algumas diretrizes do YouTube contra assuntos sensíveis, tá bom? Então assim, amados, pastor André Valadão fez ali essa mensagem contra tais pecados e muitos entendem como um discurso de ódio. Pastor Eliseu Rodrigues, pastor Silas Malafaia, né, prega constantemente contra esses detalhes e é interpretado de tais formas ou de maneiras erradas. Mas o que eles fazem é pregar contra o pecado, entendeu? Então não odiamos o pecador. Cristo odeia o pecado. E é essa a ideia da mensagem que determinados pastores querem transmitir. Porém, com isso, né, o pastor Hermes, né, que é o pastor que permite tudo, simplesmente alisa ali as suas ovelhas, simplesmente passa a mão na cabeça, você pode tudo, vinde como estáis e permaneça, não precisa mudança, aí fica complicado. E ele, consequentemente, interpreta determinados pregadores, pastor Silas Malafaia, Eliseu Rodrigues, etc. Interpreta esses pregadores como alguém que estão incitando o ódio, mas não é essa a ideia. Eu quero ouvir também a sua opinião. Deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. O que você acha da fala do pastor Hermes Fernandes, do pastor da Xuxa. O que você acha da fala também do pastor Eliseu Rodrigues, uma mensagem antiga, mas que é atual para os dias de hoje. E eu quero saber a sua opinião, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, tá bom? Deus abençoe. Valeu!